primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 também. 1 Coríntios 12, 12. Graças a Deus, isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um, repita comigo, o corpo é um. Olha só que interessante o que nós vamos aprender com a palavra. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é o corpo de Cristo, com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Diga comigo, um só corpo. Versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem. Olha que bonito, os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, mas se um dos membros é honrado, todos os membros do corpo se alegram com ele. Você pode dar um glória a Deus? E aí nós fechamos no versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo. Diga comigo, o corpo de Cristo. Se o versículo parasse aqui, já seria muito bonito, mas ele é completo. Diz para nós somos o corpo de Cristo, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Quem entendeu essa palavra poderosa e pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Esse texto bíblico, o apóstolo Paulo, um grande doutrinador da igreja, ele nos ensina que juntos nós somos um corpo, mas individualmente nós somos membros do corpo. Você pode dizer isso comigo? Juntos somos corpo, individualmente membros do corpo. Isso é muito interessante, porque você vê quando às vezes a gente faz o censo da igreja, nós levantamos, perguntamos e registramos quantos membros tem na igreja, mas eu não preciso perguntar quantas igrejas tem no membro. Nós somos uma igreja, nós somos a igreja sede de São José dos Campos. Como instituição, nós somos a igreja do Evangelho Quadrangular, mas quando nós vamos contar a igreja, o tamanho da igreja, nós contamos
os membros da igreja, porque cada um de nós é um membro de igreja, membro da igreja, um membro do corpo, mas quando nós estamos juntos, nós somos um corpo. Quem pode dizer amém? Amém. Mas o que representa um corpo? O corpo, ele é representado pela nossa imagem, saúde e unidade. Diga comigo: imagem, saúde e unidade. A nossa imagem diz respeito à nossa beleza, aquilo que nós mostramos, aquilo que nós cuidamos da aparência. Uma boa aparência, um corpo bonito vai nos trazer confiança de poder se apresentar, de poder estar. Então nós cuidamos do corpo mediante a imagem, nós cuidamos do corpo diante da saúde. A saúde do corpo vai nos dar longevidade. É muito importante para mim, no meu pensamento, no meu coração, psicologicamente, espiritualmente, olhar para a igreja e ver tantas pessoas mais experientes, cabelinhos brancos, pessoas que estão aqui há 30, 40 anos, desde a fundação da igreja. É tão bom e bonito para mim ver que nós temos aqui um corpo. A igreja do Evangelho Quadrangular cuida de um corpo longevo, porque quando nós começamos a conhecer pessoas, instituições, lugares, posições, a gente só continua quando aquilo tem saúde. É só a saúde que traz longevidade. Sem saúde a gente morre cedo, sem saúde a gente larga cedo, sem saúde a gente muda de rumo. Então espiritualmente a igreja precisa ter saúde, porque saúde traz longevidade, saúde também traz força. Eu estou muito emocionado de estar hoje nesse culto, já é o segundo culto, e a igreja também estava cheia no culto da manhã. A nossa igreja está linda, está forte, e olhando o momento do louvor, depois a gente vê os diáconos, depois a gente vê as fotos da igreja Kids, eu me sinto muito emocionado de ver que nós estamos numa igreja fortalecida pela presença de Deus. Isso é saúde da igreja, saúde do corpo. E em terceiro lugar, que eu já comentei, o corpo precisa ter unidade. Primeira coisa, unidade de pensamento. O cérebro, a cabeça pensa, então manda comandos, manda informação para que todo o corpo se movimente de maneira unida, de maneira ordenada. Isso traz para o corpo o quê? Um propósito. Imagine se o pé quer ir para a esquerda e a mão quer ir para a direita, como é que a gente fica? Imagina se a cabeça quer torcer para o São Paulo e o coração quer torcer para o Corinthians. Não dá. Por isso que todo São Paulino inteligente, abençoado, cabeça e coração, irmãos, tem a razão e a emoção, é isso daí. Por quê? Porque uma unidade do corpo traz propósito, e o propósito traz direção. Quando um corpo tem um propósito bem definido, quando ele sabe para onde quer ir, amanhã eu vou acordar tal hora e eu vou em tal endereço para trabalhar. O corpo tem um propósito e uma direção. Ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe como vai fazer, ele sabe o que precisa fazer para aquilo acontecer. Isso se chama propósito, e propósito traz direção. Quem está me entendendo, diga amém. Então juntos nós somos corpo, juntos nós somos o corpo de Cristo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Juntos nós somos o corpo de Cristo. Mas além de ser corpo de Cristo, eu quero destacar algo que é muito importante. Nós cuidamos do corpo de Cristo. Diga comigo, cuidar. Nós precisamos cuidar do corpo de Cristo. E aí me vem à memória uma história que está nos 4 evangelhos, de um homem chamado José de Arimateia,
Em alguns dos evangelhos conta que ele também teve a ajuda de um outro homem chamado Nicodemos, que eles quiseram cuidar do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui celebrando a morte de Jesus, e as pessoas devem olhar o pastor falar uma coisa dessa e falar: esse cara é doido, como é que celebra a morte? Será que essa pessoa era tão ruim que eles se livraram e está todo mundo comemorando? Não, nós celebramos porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vive e reina para sempre, ele é Senhor de todas as coisas. Nós não celebramos um Deus morto, nós celebramos um Deus vivo, por isso nós celebramos. Mas acontece que no dia da cruz, ele estava ali injustamente, ele estava ali abandonado, e esses dois homens quiseram cuidar do corpo. Sabe por que eles fizeram isso? Porque quem ama, cuida. Por isso que nós nos cuidamos, porque nós nos amamos. Quem ama, cuida. E quando nós cuidamos da imagem, nós cuidamos da saúde e nós cuidamos da unidade. É por isso que quando cuidamos da imagem, nós vamos ao salão de beleza. Por isso que ontem, um dos principais atendimentos aqui do nosso Projeto Lucas tinha a ver com a beleza, corte de cabelo, fazer as unhas, tinha um procedimento facial. Nós cuidamos da beleza, e precisa cuidar, porque a nossa imagem fala muito sobre nós. Quando nós nos abandonamos, as pessoas olham para nós a quilômetros, metros de distância, e sabem que nós nos abandonamos. Então nós cuidamos da nossa imagem através da beleza, por exemplo, através das roupas que nós vestimos. Nós sempre escolhemos o melhor. Por quê? Porque quem ama, cuida. Nós cuidamos da nossa saúde todas as vezes que, ao sentir uma dor, um incômodo, a gente procura tomar um remedinho, vai no médico. Às vezes a gente vai no médico, o médico não resolve. O que a gente faz? A gente troca de médico. Ninguém desiste de cuidar da sua saúde, ninguém desiste de tentar melhorar. Por quê? Porque quem ama, cuida. E nós também cuidamos, da saúde e tudo mais, ou deveríamos, tentando nos alimentar melhor. Aí é uma outra coisa, se a gente amar mesmo, a gente dá umas mudadas, mas porque sentimos fome, sentimos necessidade, sentimos fraqueza, nós nos alimentamos. Por quê? Porque nós cuidamos do corpo, porque quem ama, cuida. Então diga comigo: quem ama, cuida. Mas o interessante do cuidado do corpo é que o membro do corpo não cuida só da sua parte. Eu, como membro, não cuido só da minha parte. Quando o pé se movimenta, todo o corpo anda. Quando a cabeça pensa, o corpo inteiro recebe informações. As mãos são capazes de tocar todo o corpo, a não ser quando a gente vai ficando meio sem alongamento, tem uns lugares que a mão não chega, mas a mão toca todo o corpo. O coração, quando bombeia sangue, ele manda sangue para todo o corpo. E eu poderia citar muitos exemplos, os rins filtram, os pulmões respiram, tudo que a gente tem no corpo trabalha em um lugar, mas abençoa todo o corpo. Então cada membro do corpo cuida não apenas da sua parte. Essa é a unidade do corpo. Não é cuidando só de mim que eu acho que o corpo vai ficar bom. Todo o membro, ou todos os membros, fazem algo que beneficia o corpo inteiro. Isso é uma verdade muito importante. Então diga comigo: eu cuido do corpo inteiro. Quem faz parte do corpo de Cristo, dá um glória a Deus aí. Então eu cuido do corpo inteiro. E uma outra coisa muito interessante: eu cuido do corpo onde eu estou. O pé cuida do corpo lá embaixo, a cabeça cuida do corpo aqui em cima. A não ser as nossas crianças ou ginastas, ninguém consegue pôr o pé na cabeça. Então nós cuidamos do corpo onde nós estamos. Não é o pastor que vai cuidar do corpo de Cristo lá dentro da sua casa, lá no lugar onde você trabalha, na sua roda de amigos. Não são os líderes da igreja, não é o seu pai na fé, que vai defender o corpo onde você pode estar e eu não posso estar. Quem tem que cuidar é você, é sua responsabilidade. Diga comigo: é minha responsabilidade cuidar do corpo de Cristo.
E aí nós cuidamos de imagem, saúde e da unidade. É assim que se cuida de um corpo. Vamos para a Bíblia? José e Maria, os pais de Jesus, cuidaram daquele corpinho do bebê, quando ele não podia cuidar de si mesmo, desde a manjedoura, até quando eles estavam um dia no templo, na sinagoga, e foram embora e esqueceram Jesus, e eles tinham a responsabilidade de cuidar, e aí eles se lembram e voltam procurando, e Jesus estava lá, ensinando os sacerdotes. Eles cuidaram de Jesus. A mulher pecadora que vai a um jantar na casa do fariseu, a Bíblia conta que ela chorava e molhava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, beijava os pés de Jesus e derramava óleos, ungia com óleos e perfumes. Ela cuidava de Jesus naquele lugar que era a casa de um fariseu, num jantar que eles tinham feito para tentar pegar Jesus em respostas erradas, tentar questionar Jesus. Isso nos ensina que nós precisamos cuidar onde nós estivermos, nas rodinhas, nas conversinhas, nas festas, onde nós estivermos, nós temos que cuidar do corpo de Cristo. Ninguém pode achar normal que alguém está falando mal da igreja, está falando mal do irmão da igreja, está falando mal do pastor da igreja, está falando mal do Deus da igreja, e nós estamos juntos e ninguém faz nada, ninguém defende, ninguém fala, opa, espera aí, não é assim, eu estou lá dentro, eu conheço, eu amo Jesus. Marta e Maria cuidaram de Jesus quando Jesus vem à sua casa, uma trabalhava, a outra ouvia, uma servia, a outra honrava. Nós precisamos cuidar de Jesus dentro da nossa casa, trabalhar para que Ele queira, possa e esteja no centro, e então Ele continuará dentro da nossa casa. Nós precisamos cuidar de Jesus dentro da nossa casa, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós conversamos, da maneira que nós agimos. Nós precisamos honrar a presença de Jesus dentro da nossa casa, como as irmãs Marta e Maria. Não é o pastor que vai cuidar do corpo de Cristo lá dentro da sua casa, é você. Diga para a pessoa que está do seu lado, é você. Até o grande apóstolo Pedro, mesmo que de uma maneira errada, ele cuidou de Jesus quando chega lá o exército romano, os soldados romanos, e ele tira a espada e corta fora a orelha de Malco. Jesus o corrige, Jesus cura Malco. Mas vamos tirar uma lição bonita disso aqui? Ele não ficou apático vendo as pessoas tentar machucar Jesus. Pelo menos alguma coisa a gente tem que fazer. Não pode ser normal alguém falar mal da igreja, falar mal dos líderes, falar mal dos irmãos, falar mal dos amigos, e a gente está naquela rodinha achando que isso é normal. Assim mesmo, deixa eu falar, para não dizer quem ajuda, né? Tem que ser igual Pedro, tira a espada, vai cortando tudo, e vai. Depois Deus arruma. Mas faz alguma coisa, gente. Olha, se falarem mal de mim por aí, e eu souber que vocês não me defenderam, eu que vou arrancar a espada para vocês. Nós precisamos cuidar do corpo, onde nós estivermos. A minha igreja não tem defeito, a minha igreja é a mais linda, é o grupo de crianças mais lindo, é o louvor mais lindo, é o diaconato mais abençoado, é a minha igreja, gente, é o corpo de Cristo que eu faço parte. Ah, mas tem defeito? Eu também tenho calo, também tenho, o corpo às vezes tem um defeitinho, mas quem ama o corpo de Cristo aí, que está me entendendo e pode dar um glória a Deus, foi isso que fizeram José de Arimateia e Nicodemos, quando defenderam o corpo de Cristo na cruz do Calvário. Eles viram que o corpo estava ali exposto, abandonado, e eles sentiram vontade de cuidar do corpo. Então levante a sua mão, deixa eu falar isso para você. Isso não é bênção não, isso é ensinamento. Onde você estiver, você tem que cuidar do corpo. Onde você estiver, você tem que defender o corpo. Onde você estiver, você representa o cuidado do corpo de Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. E quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? E quando nós cuidamos do corpo, nós cuidamos imagem, saúde e da unidade.
Por quê? Porque outras pessoas não vão estar onde você está, outras pessoas não chegam onde você chega, outras pessoas não vão não vão conseguir ser ouvidas onde a sua voz é ouvida, porque o Senhor coloca sobre nós uma unção de autoridade. Você é autoridade onde você está, você é autoridade onde você estiver. Então levante a sua mão, tem autoridade de Deus sobre a sua vida. A palavra fala: eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, diga comigo, nada lhe será danoso, nada vai causar dano. Tem autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, e quem recebe dá um glória a Deus. Então nós temos autoridade. Se vai aplaudir, pode aplaudir bem forte. Então a autoridade que o corpo de Cristo nos dá precisa ser usada. José de Arimateia é apresentado nos 4 evangelhos, junto com Nicodemos. Mateus capítulo 27 diz que ele era um homem rico. Marcos no capítulo 15 diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio. Sabe que o Sinédrio era o corpo de juízes, a Suprema Corte. Quando não dava para resolver as diligências, os problemas, ia para a última instância, era o Sinédrio, e ele era um membro ilustre do Sinédrio. Lucas no capítulo 23 diz que José de Arimateia era um homem bom e justo, e João capítulo 19 diz que ele era discípulo de Jesus. Ele tinha notoriedade, ele tinha o respeito das pessoas, ele tinha admiração, porque ele era um homem rico. Ele tinha autoridade, porque ele fazia parte do Sinédrio. Ele tinha admiração e respeito, porque era considerado um homem bom e justo, então as pessoas o olhavam com respeito, com carinho. E, acima de tudo, o céu olhava para ele como um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui pode dar um glória a Deus? Mas o fato é que eles, tanto José de Arimateia quanto Nicodemos, eles eram senadores, homens que humanamente estavam revestidos de autoridade, e por isso eles tinham acesso ao governador. Por isso é que eles conseguiram ir até o governador para pedir que, ao invés do corpo de Cristo fosse tratado com desrespeito e desonra, eles pudessem cuidar do corpo. Vou abrir um parênteses rapidamente, porque nós estamos num ano de cidadania, um ano de eleições, um ano que nós temos que pensar sobre isso. Ainda nos dias de hoje, o corpo de Cristo precisa de homens e de mulheres que tenham acesso, que possam falar, que possam estar, que possam fazer diante das autoridades o que nem todo mundo pode fazer. Se eles não fossem senadores, eles não tinham acesso ao governador, e não tendo acesso ao governador, eles não iam pedir o corpo de Cristo e não iam cuidar do corpo de Cristo. Então até hoje nós precisamos de homens e mulheres de Deus colocados em lugares estratégicos para que possam defender e cuidar do corpo de Cristo. Se não fossem esses senadores, se não fosse essa autoridade sobre a vida deles, Jesus teria ficado desprotegido. Jesus teria sido jogado numa vala comum, desonrado, procurando estudar diante da história judaica e da teologia. Nós vemos que o plano dos judeus, que já tinham levado Jesus para a cruz, num julgamento de cartas marcadas de maneira injusta, ele não tinha pecados, ele não tinha crimes, e mesmo assim foi condenado à morte. O plano deles era tirar o corpo de lá e levar para um lugar chamado Vale de Inom, que é uma vala comum, onde se jogam indigentes, criminosos, pessoas sem honra, pessoas sem notoriedade, sem merecimento, onde se colocam pessoas que têm que ser, até no último ato de sua vida, o seu corpo sem vida, essas pessoas são desonradas. Por isso, José de Arimateia, ele precisou ter autoridade para cuidar do corpo, e ainda hoje nós precisamos disso, pessoas que tenham autoridade e que amem Jesus. Mas tem uma coisa muito linda, que a autoridade do homem, ela se dobra à autoridade do Senhor nosso Deus. A palavra diz assim, que
que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do corpo, Ele é o Senhor da nossa casa. Então a autoridade, por maior que seja humana, ela se dobra à autoridade de Jesus. Por isso a autoridade com amor, ela vai gerar honra. Diga comigo, honra. A autoridade que ama, ela honra Jesus. Na sua casa você é uma autoridade. Talvez no seu trabalho você tenha posição de autoridade. Aqui na igreja, quando nós servimos, Deus coloca sobre nós a autoridade para poder servir. Mas toda a autoridade se dobra em honra e louvor ao nome poderoso de Jesus. Porque a autoridade que ama, ela honra. O que nós falamos e lemos aqui, quando consagramos o nosso mês de julho? A verdadeira honra traz evidências. E aí então, José de Arimateia e Nicodemos, eles pedem para cuidar do corpo, e a Bíblia diz que eles levaram 30 porções de mirra e aloé, produtos caros, e envolveram o corpo de Jesus em lençóis e óleos aromáticos, e colocaram Jesus num túmulo novo, o melhor que eles tinham. Eles fizeram tudo isso para honrar Jesus. Por quê? Porque a verdadeira honra traz evidência. A verdadeira honra, quando alguém vai falar mal de Jesus perto de nós, a gente fala assim: não, senhor, não é assim não. Quando alguém vai falar mal da fé, vai falar mal da igreja, vai falar mal de crente, vai falar, não. A honra traz evidências. A honra traz o que nós consagramos aqui para o mês de julho. A honra traz ação com os nossos bens, com as nossas primícias, nosso louvor, o nosso serviço. A honra traz evidências. Aí a gente pode se perguntar: mas pastor, será que não cuidar do corpo de Cristo, será que permitir que ele fosse jogado naquela vala comum impediria a ressurreição? Será que não defender o corpo vai impedir que cada profecia bíblica se cumpra? E a resposta é não, 1000 vezes não. Não é porque alguém deixa de fazer que Jesus está desprotegido. Não é porque se você deixa de proteger que Jesus está deixando de ser cuidado. Nós cantamos aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando os homens tentam pegar Jesus e repreender os discípulos, e fala: mestre, você não vai mandar esses discípulos se calarem? Jesus fala: se eles se calarem, as pedras clamarão. Então por que nós honramos? Não é porque Jesus precisa, é porque eu amo, porque quem ama cuida. Não é porque o céu precisa de mim, sou eu que preciso do céu. Não é porque Jesus precisa do meu cuidado, mas é uma questão de honra. Eu quero cuidar do corpo de Cristo, eu quero amar Jesus, eu quero amar as pessoas que junto comigo são membros de um corpo maior, porque quem ama, cuida, quem ama, honra. Então não é aquilo que a Bíblia quer que eu faça, não é aquilo que o céu precisa que eu faça, é aquilo que eu, por amor, tem crente que ama Jesus aqui nessa noite, é aquilo que eu quero fazer. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Quem ama Jesus se coloca de pé glorificando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o profeta Isaías, da parte de Deus, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então ele deixa uma pergunta, o Senhor falando: agindo eu, quem impedirá? Então não é o meu cuidado que vai proteger, que vai fazer alguma coisa, mas eu quero cuidar. Quem quer cuidar, põe a mão direita no seu coração. Sou eu que quero, sou eu que amo, sou eu que me entrego dessa maneira diferente, sou eu que quero estar inserido, até porque se eu não quiser, queridos, a eternidade não vai deixar de existir. Se eu não quiser me inserir na eternidade, se eu não quiser fazer parte desse contexto, o inferno está prontinho, o céu também está prontinho, sou eu que escolho, eu que quero. Quem quer dar um glória a Deus aí? Eu vou até pedir ajuda do louvor, podemos já nos preparar. Sou eu que preciso. Diga: sou eu que preciso. Não é Jesus que depende de mim, sou eu que dependo de Jesus para fazer tudo na minha vida.
Até uma coisa importante de nós pensarmos: José de Arimateia e Nicodemos, eles não honraram Jesus naquele momento da cruz, porque Jesus podia fazer algo em troca, porque humanamente falando, Jesus estava ali, o corpo físico de Jesus já morto, ele não podia fazer nada em troca. O fato deles pegarem os melhores óleos, os melhores perfumes, e fazer todo aquele procedimento de embalsamento, de cuidado, que era feito apenas para os judeus mais ricos, mais abastados, mais honrados, o fato de fazer isso, pode nos trazer inclusive uma evidência, de que eles não tinham compreensão, que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Eles pensaram assim: nós temos que cuidar do corpo, é a última honra, é a última homenagem. Eles não tinham entendido quando Jesus disse: eu derrubo esse templo, em 3 dias eu construo de novo. Eles não tiveram essa compreensão, eles até não eram discípulos tão próximos. Nicodemos, você vai se lembrar, ele procura Jesus à noite. José de Arimateia se revela como discípulo na cruz. Então eles não tinham entendimento da ressurreição. Eles fazem aquilo não porque Jesus pode fazer alguma coisa por eles, eles que amavam Jesus, o amor deles, mesmo que Jesus não pudesse fazer mais nada, mesmo que humanamente aquele corpo já não tivesse mais vida, eles estavam fazendo aquilo por amor. Eu pergunto para você: o que você pode fazer por Jesus por amor? Será que a gente vai honrar só enquanto a gente crê que Ele vai devolver? Será que a gente vai buscar só enquanto tem um milagre necessário? O que a igreja pode fazer pelo corpo por amor, sem esperar nada em troca? O que a igreja pode fazer por Jesus, única e exclusivamente porque Ele é Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja? O que nós podemos fazer para entregar o nosso melhor, mesmo que não aconteça exatamente da maneira que eu penso, que eu quero, que eu estou pedindo? Isso é uma pergunta para mim e para você. O que eu posso fazer por Jesus, única e exclusivamente por amor? O que eu posso entregar? Eles entregaram o melhor que tinham, eles honraram, eles colocaram aquele túmulo, era para sua família, sua esposa, seus filhos, para ele mesmo. Talvez ele tivesse outras propriedades, mas aquela que nunca tinha usado, sabe, o melhor louvor, a maior dedicação, a maior honra. O que a igreja, o que eu posso fazer para Jesus nos dias de hoje? Apenas por amor. Eles honraram porque criam, porque acreditavam no senhorio de Cristo. Naquele momento, como seres humanos, como pessoas, eu acho que eles não acreditavam na ressurreição, ou eles não tinham nem parado para pensar naquilo. Não é a Bíblia que diz, eu estou conjecturando, tá? Mas não é verdade? Se eles esperavam que Jesus ia levantar ao terceiro dia, talvez eles não iam preparar tanto o corpo da morte. Mas independente do que Jesus podia fazer por eles, eles escolheram amar Jesus. Tem uma igreja nessa noite que pode escolher amar Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que pode escolher amar o corpo de Cristo, independente do que vai vir na frente, independente do que vai acontecer depois? Tem alguém que pode honrar e amar Jesus, única e exclusivamente porque Ele é Jesus, porque Ele é seu Salvador, porque Ele é seu Senhor? Não importa o que vai acontecer, não importa o que vou receber em troca, não importa se eu vou receber esse milagre nesse tempo, ou se eu vou encontrar com o Senhor só na eternidade. Nesse momento, será que tem uma igreja que pode amar Jesus e honrar Jesus por amor? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que cuidar do corpo por amor, não por interesse. Nós temos que cuidar de Jesus, temos que amar Jesus, não porque, mas apesar da minha dor,
apesar de que eu estou passando pela enfermidade, apesar de que eu estou passando por um problema financeiro, apesar de que essa semana não foi tão boa, apesar de que eu estou num tempo de espera do milagre chegar, apesar dos pesares, apesar das coisas do homem, eu quero amar Jesus. Eu quero viver o Evangelho de Cristo. Eu quero cuidar do corpo. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus aí. Quero até pedir para o nosso diaconato, pode entrar. Nós vamos nos preparar para a ceia enquanto nós adoramos. Mas eu quero que no seu coração, para ceiar nessa noite, esse tem que ser o sentimento: eu quero cuidar do corpo, eu tenho que cuidar do corpo, eu escolho amar Jesus. Eu escolho amar Jesus. Quem pode dizer essas palavras? Quem escolhe amar Jesus? É isso que tem que estar no coração da igreja.